Marcos capítulo 4, todo mundo achou? Amém? Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Irmãos, olha como é que esse ano começou. A igreja brasileira, principalmente a igreja jovem do Brasil, estava em polvorosa desde o final do ano passado. É o ano que vai ter o Descende. Todo mundo está na pilha. Quantos aqui foram no Descende? Glória a Deus, maior galera, vocês foram no Descende. Então vocês estão ligados no que aconteceu. Foi um evento extraordinário, no sentido literal da palavra. Não dá para tratar aquilo como qualquer coisa. 3 estádios lotados em cidades diferentes. Cara, com gente que você não sabia quem ia pregar, você não sabia quem ia cantar. Você foi por causa de Jesus, por causa da missão, por causa do chamado do evento. Guerra contra a apatia, vamos para as missões. Todos estavam lá, eu tive o prazer de ministrar no de Brasília e no Allianz. Viajei com o pastor Silas Malafaia de Brasília para São Paulo, no jatinho. Suguei todo o conhecimento que ele tinha naquele avião. Eu vi onde ele sentou, sentei na frente. Fiquei travado e aprendo muito com ele. Quantos aqui levantaram o sapato ali, meu irmão? Levantaram o sapato? O já foi menor, tipo, eu levantei. Mas é engraçado porque todo mundo estava... O tema do Descende era: vamos para as nações, vamos fazer missões. E a galera se comprometeu aí. E aí, meu amigo, veio o carnaval na sequência, e veio mais um fim de semana, e tudo parou. E aí aparece aquela velhinha do meme, sabe? Não vai não. Ele não vai não. Sabe aquela velhinha? E eu sei que muita gente ficou confusa. Poxa, será que a igreja errou, brother? Será que a igreja não entendeu? Não discerniu os tempos? Será que Deus não se agradou? Né? Todo mundo diz que vai, e na hora que diz que vai, ninguém vai. Não vai mesmo. Vai para casa, inclusive. Né? Você tem uma missão agora. É dentro de casa. Isso começou a falar. Eu não sei se vocês sabem, eu sei que muita gente sabe, mas para aqueles que não sabem, você sabia que o Descende, antes de ser o Descende com foco nas missões, ele era um movimento de oração chamado The Call, que um homem chamado Lou Engle, lá nos Estados Unidos, um senhor que queima por Jesus, é um cara que fala assim, ele é cozido na presença de Deus, aqueles caras que frita. Não, eu vejo ele falando, meu irmão, você começa a balançar, não tem jeito. O cara queima por Jesus, ele fala com paixão. E ele tinha esse movimento há muitos anos chamado The Call, que significa o chamado. E era um movimento no qual ele reunia jovens na frente da Casa Branca nos Estados Unidos, para uma vez por ano eles orarem e jejuarem. E, cara, era um movimento de consagração. Muitos jovens faziam votos de Nazireu. Eu ganhei um livro que ele escreveu sobre DNA do Nazireu. Enfim, essa era a mensagem dele. Era consagração, era jejum, era oração. Vamos queimar por Jesus. Sabe? Santidade, purificação, vamos lá. E ele entendeu que o tempo do The Call acabou. Então ele pegou o The Call, passou para uma nova liderança, uma liderança mais jovem, e mudou o nome para Descende, ou seja, agora é um movimento de envio, um movimento de missões.
O que é que eu quero dizer com essa explicação que eu estou te dando? Porque numa live que eu participei com o pastor Rafael, lá do Mevan, ele mora em Portugal, ele cuida da base de Portugal, ele me falou essas coisas que eram tão claras e eu simplesmente nunca tinha visto. Você vai para o Descende e não vai para lugar nenhum depois? Ele falou, Rodolfo, você já percebeu que não existe Descende sem Decol? Ou seja, não é que a igreja errou e não é que Deus travou os planos que a gente tinha feito. Esses planos são do Senhor, essa é a oração de Jesus. Mande trabalhadores para a seara. Mas não existe você ir sem antes consagração, oração e jejum. Sabe, eu amo essa geração porque vocês querem saber qual é o chamado de vocês. Ninguém quer ficar à toa, simplesmente esquentando banco de igreja. Glória a Deus por isso. Amém? Amém? Isso é comum entre todos os jovens cristãos, tipo assim, aqueles que são crentes de verdade. Cara, qual é o meu chamado? O que é que eu quero saber? E nessa noite eu queria falar do teu primeiro chamado, da primícia do teu chamado, que é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Deus quer treinar você num tempo como esse, te deu um ano inteiro para você desenvolver isso, é a tua habilidade de ouvir Deus. Amém? É a tua habilidade de ouvir Deus. Por quê? Queridos, eu posso ler a Bíblia, eu posso aprender com meus líderes, eu posso ser discipulado e aprender o que fazer e como fazer. Mas Deus tem a sua agenda. Amém? Ele tem a sua agenda.